Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai aprender sobre estatística descritiva, usando como base o material da disciplina do professor Rodrigo Caetano. Bora aprender? Pensem o seguinte, a gente acabou de receber o resultado de uma pesquisa, sabe? E o que a gente tem na mão é uma planilha. Uma planilha cheia de números, um mar de dados, uma coisa meio caótica. E aí vem a pergunta de 1 milhão. Como é que a gente tira alguma informação útil daí? Bom, é exatamente para isso que serve a nossa ferramenta de hoje, a estatística descritiva. E para fazer isso, a nossa jornada vai seguir 5 passos bem lógicos. Primeiro, a gente entende o que é essa tal de estatística descritiva. Depois, bota a mão na massa, aprende a organizar os dados, a visualizar com gráficos e, finalmente, a resumir tudo com as medidas de centro e de dispersão. É basicamente um caminho para transformar o caos em clareza. Vamos lá? Então, começando pelo começo, qual é a missão da estatística descritiva? De um jeito bem simples, ela nos dá as ferramentas para organizar, resumir e apresentar um conjunto de dados. O objetivo é fazer com que aqueles números todos comecem a fazer algum sentido. E tem uma analogia que eu acho perfeita para explicar isso, pensar na estatística descritiva como um raio-x. Ela mostra a estrutura interna dos dados, sabe? Mostra o que está ali, sem fazer nenhuma suposição, sem tentar provar nada. É como se fosse uma foto daquele momento, uma descrição pura e simples do que os números estão nos dizendo. Certo? Conceito entendido. Agora vamos para a parte prática. A primeira ferramenta para a gente começar a colocar ordem na casa é a distribuição de frequência. A ideia aqui é bem simples: descobrir quais valores aparecem nos dados e, o mais importante, quantas vezes eles aparecem. E aqui a gente precisa entender dois tipos de frequência. A primeira é a absoluta, que é literalmente a contagem. Esse valor apareceu 10 vezes. Ponto. A segunda é a frequência relativa, que mostra a proporção disso em relação ao todo. Geralmente a gente vê em porcentagem. Ela é super útil quando a gente quer comparar grupos que têm tamanhos diferentes. Olha esse exemplo, que deixa tudo bem mais claro. Imagina que a gente perguntou para 40 alunos como eles vão para a escola. As respostas são categorias, ou seja, uma variável qualitativa. A tabela organiza isso para a gente. De cara, a gente já vê que 20 alunos, ou seja, 50%, metade da turma, usa ônibus. Pronto, aquela informação que estava toda solta agora está organizadinha e fácil de entender. Tá, mas e se a variável for numérica e contínua, tipo a altura? Imagina listar cada altura uma por uma. Não ia dar muito certo. A solução? A gente agrupa os dados em classes, em intervalos. Nessa tabela aqui, por exemplo, a gente consegue ver que a classe mais comum, com 33% das pessoas, é a de 160 a 165 centímetros. De novo, a gente transformou uma lista enorme de números em uma informação fácil de consumir. Beleza, a gente já organizou os dados em tabelas, o que é um passo gigante, mas como diz aquele velho ditado, né? Uma imagem vale mais que 1000 números. Então, chegou a hora de visualizar esses dados, de realmente ver os padrões que a gente encontrou. Para os dados qualitativos, como meio de transporte, um gráfico de pizza ou de rosca, que nem esse, cai como uma luva. Fica óbvio, é instantâneo, que o ônibus domina, pegando metade do gráfico. Nossos olhos são muito bons em entender proporções assim, bem mais rápido do que lendo uma tabela. Agora, para dados contínuos, como as alturas, a ferramenta certa é o histograma. Reparem que as barras são coladinhas umas nas outras. Isso é de propósito, para mostrar que os dados são contínuos. Esse gráfico não só mostra a frequência de cada classe, mas ele também revela o formato da distribuição. Fica nítido que tem um pico ali no meio e menos gente nas pontas. Ok, a gente já organizou e já visualizou o formato dos dados. O próximo passo é talvez o mais poderoso de todos: resumir todo aquele conjunto de dados em um único número. Um número que represente o centro, o valor típico daquele grupo. E a medida mais famosa de todas, claro, é a média aritmética. A ideia é bem direta: soma todo mundo e divide pela quantidade de gente. A média funciona como se fosse o ponto de equilíbrio dos dados. Sabe, se os dados fossem pesos numa gangorra, a média seria exatamente o ponto onde a gangorra ficaria perfeitamente na horizontal. Mas a média não é a única. A gente também tem a mediana. Para achar a mediana, a primeira coisa é ordenar os dados, do menor para o maior. A mediana é o valor que está exatamente no meio dessa fila. 50% dos dados ficam para trás e 50% ficam para frente. Ela é o verdadeiro centro geográfico, digamos assim, dos dados. Beleza, mas aí vem a grande dúvida, né? Quando usar a média e quando usar a mediana? E olha, esse exemplo dos salários é perfeito para entender isso. Pensa só, tem um salário ali de R$20 mil, que é bem mais alto que os outros. É o que a gente chama de valor extremo. O que acontece? A média, coitada, é super sensível a isso. Ela é puxada para cima por esse valor e o resultado é 5.740.
Um valor que, vamos combinar, não representa o salário da maioria ali. Agora, olha a mediana. Ela fica ali em 2.200, tranquila. Ela não se abala com aquele valor extremo. Por isso, nesse caso, ela descreve muito, mas muito melhor o que seria o salário típico dessa empresa. Saber o centro é super importante, mas não conta a história inteira. A gente também precisa saber se os dados estão todos amontoados, bem pertinho da média, ou se eles estão muito espalhados. É exatamente isso que as medidas de dispersão vão nos dizer. Olha que exemplo simples e genial. 2 turmas com notas. A turma A é super consistente, todo mundo tirou 8. Já a turma B é bem mais espalhada, tem nota 5, tem nota 11. O mais incrível, as 2 turmas têm exatamente a mesma média, 8. Isso prova que só olhar para a média pode enganar. A gente precisa de uma medida de variabilidade. A principal medida para isso é a variância. O cálculo pode parecer meio assustador, mas a lógica por trás é bem tranquila. Basicamente, o que a gente quer é uma média da distância de cada ponto até o centro, que é a média. Então o que a gente faz? Pega cada valor, vê o quão longe ele está da média, eleva essa distância ao quadrado para todo mundo ficar positivo, soma tudo e depois tira uma espécie de média dessas distâncias. O resultado é um número só, que representa o grau de espalhamento dos dados. Só que a variância tem um probleminha. A unidade de medida dela é o quadrado. Se os dados são em metros, a variância sai em metros quadrados, o que é meio esquisito de interpretar. Para consertar isso, é super simples. A gente tira a raiz quadrada da variância. E aí, a gente chega no famoso desvio padrão. Ele nos diz na unidade original dos dados qual é o desvio médio em torno da média. Fica muito mais fácil de entender. E para fechar essa parte, uma ferramenta sensacional, o coeficiente de variação, ou CV. Pensa bem, o desvio padrão é absoluto. Como é que a gente compara o espalhamento da altura em centímetros com o espalhamento do peso em quilos? Não dá, são unidades diferentes. O CV resolve isso. Ele basicamente calcula o tamanho do desvio padrão em relação à média. O resultado é em porcentagem, uma medida de dispersão relativa. E esse slide mostra o poder do CV na prática. Olha só, a altura e o peso têm o mesmo desvio padrão absoluto, 10. Se a gente parasse por aí, poderia achar que eles variam igual. Mas quando a gente calcula o CV, a história muda. O CV do peso é de 14,3%, que é mais que o dobro do CV da altura. A conclusão? Nessa amostra, o peso é relativamente muito mais variável que a altura. E com isso a gente completa a nossa jornada pela estatística descritiva. A gente saiu de um monte de números soltos e aprendeu a organizar, visualizar e resumir esses dados, transformando o caos em clareza. Agora, as ferramentas para fazer um verdadeiro raio-x de qualquer conjunto de dados estão aí. Lembre-se que a estatística é uma linguagem poderosa para a gente entender o mundo. Continuem explorando. E fica a reflexão. Com esse novo conhecimento, qual seria a primeira pergunta a se fazer ao encontrar uma nova base de dados?